Meus irmãos, boa noite novamente. E esta é, tecnicamente, a nossa última mensagem deste ano, apesar que teremos a mensagem na semana que vem, na confraternização, na virada, né? Mas em culto oficial de domingo, este é o último domingo de 2022. E também é noite de Natal, data que mencionei na semana passada, a nossa mensagem em Isaías capítulo 9, que não é nem de perto e impossível que seja a data correta do nascimento de Jesus. Foi uma tentativa de um cristianismo que estava se firmando na sociedade, no Império Romano, uma sociedade ainda bastante hostil, a ter uma data que fosse, digamos assim, mais aceitável diante da cultura e até da religiosidade da época, daqueles que vinham de uma religiosidade pagã. Estratégia essa bastante discutível, bastante questionável. Fato é que Jesus nasceu muito provavelmente entre o final do mês de setembro e o mês de outubro. Mas a data não é importante, mas o evento em si. E nesses eventos, um dos textos que nós mais usamos, inclusive ontem, na comemoração em nossa família, nós usamos esse texto, é o texto de Lucas. Porém, Lucas é talvez a narrativa mais completa, mais extensiva que nós encontramos do primeiro Natal, do nascimento de Jesus na Bíblia, mas não é a única. O apóstolo João, ele, em lugar de uma narrativa histórica, ele inicia o seu evangelho também narrando o Natal, mas de uma forma mais teológica, de uma forma mais conceitual. Porém, ainda é o mesmo evento. O objetivo de cada evangelista era anunciar a chegada do Messias prometido. Nós não podemos esquecer que, apesar de que cada evangelho tem um público-alvo específico, Mateus escreveu claramente direto para o povo judeu. Marcos escreve um evangelho de ação, de rapidez, de textos curtos, que é mais voltado para o público romano. Lucas, por outro lado, pela sua extensão e pesquisa e profundidade, ele aponta para um público grego. E João tem aí uma abordagem mais universal. Mas, apesar disso, nós não podemos nunca esquecer que nós temos 4 judeus escrevendo. E para o judeu, durante literalmente milênios, a espera do Messias era o centro daquilo que eles criam. O culto diário era voltado para essa esperança futura. O Senhor enviará o seu ungido, significa a palavra Messias, o seu escolhido, e ele levará o povo de Deus, Israel, a um momento na história nunca experimentado. Bem, nós bem sabemos que a coisa não aconteceu exatamente assim como eles esperavam, porque a sua expectativa havia sido contaminada com o tempo, mas, ainda assim, João traz uma narrativa debaixo dessa ideia. O Messias chegou. E o apóstolo João decidiu nos falar, retratando, nessa perspectiva teológica, a presença do eterno no tempo e no espaço. Algo nos estava marcado antes na história humana, quanto a isso, como algo extraordinário, algo marcante, algo miraculoso. Quando Deus rasga o véu e entra na história, isso é pontuado nas Escrituras como algo fora do comum, algo que não era esperado, algo que os homens ficavam surpresos. É por isso, irmãos, que a perspectiva, quando nós olhamos o Antigo Testamento, de que Deus fez isso muitas poucas vezes, às vezes nos escapa. Você tem milhares de anos, e se você fizer a sua leitura anual e começar a notar, Deus se manifestou na história. Deus se manifestou na história. 2, 3, 4, você vai reparar que a coisa não acontecia toda quinta-feira à tarde. Não era um acontecimento normal, não era um acontecimento ordinário. Deus assim o fazia em momentos cruciais da história, como, por exemplo, a libertação do povo do Egito. Como, por exemplo, quando ele usa profetas para levarem mensagens específicas aos seus escolhidos, como Davi, e assim por diante. Tal intervenção de Deus na história, irmãos, é algo tão marcante
que quando Isaías, que falamos semana passada, estava vivendo dias terríveis, está já encerrando a sua profecia, ele pede que Deus intervenha, pede que Deus novamente entre na história. Ele escreveu o seguinte: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Isaías 64, 1 a 3. Falta apenas 2 capítulos para terminar o texto de Isaías. Então ele está ansioso, clamando que Deus intervenha, porque a coisa está feia naqueles dias. Essa presença divina em nosso meio, meus irmãos, em nossa história, ele tem um nome na teologia, um nome na doutrina cristã. Nós chamamos de iminência de Deus. A presença do Senhor no nosso meio. A imanência, não iminência como eu pronunciei errado, a imanência de Deus é a doutrina que ensina que Deus, o eterno Deus, o exaltado Deus, também habita, também convive junto com os seus, participa na vida deles e intervém na vida deles. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque se você examinar praticamente todas as religiões do mundo, os seus falsos deuses, deuses inventados pelos homens, não são assim. Inclusive, uma das coisas que dificulta para o muçulmano entender e aceitar o cristianismo é como que Deus pode se transformar em um homem. Porque há, na maioria dessas religiões, uma ideia em que toda matéria, toda coisa palpável da criação é má, é ruim. Sim, o pecado está aqui. E isso que torna a encarnação ainda mais tremenda, mais incrível, porque ele se fez carne, ele se fez homem e não foi contaminado pelo mundo como nós somos. E as religiões então inventam esses deuses que estão distantes, lá no Olimpo, por exemplo, não é verdade? Eles não nos atendem. Ou tem esse Deus que você precisa sacrificar uma virgem para ele poder jogar no vulcão, para ele poder lhe dar atenção, como faziam as religiões aqui na América do Sul, entre os astecas e incas e assim por diante. Coisas esquisitas. E aí vem este Deus que toda tardezinha vinha conversar com Adão e Eva, na viração do dia. Como? Portanto, meus irmãos, essa doutrina ela é incrível porque ela tem no Natal o ápice da sua manifestação, na encarnação de Cristo. Deus se fez homem e tabernaculou entre nós. Essa é a melhor tradução do texto de João capítulo 1, onde diz que o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma tradução literal, porque a palavra grega usada ali mostra que ele fez uma casa no nosso meio. Ele tabernaculou no nosso meio. Mas além disso tudo, irmãos, podemos ver a imanência de Deus, não apenas nesse evento fantástico, para que a gente não ache que é apenas lá atrás que ele fez, porque Deus continua fazendo, quando ele muda de forma clara a minha e a sua história. Ontem também em nossa festa nós pensávamos como que um evento apenas, tendo acontecido diferente no passado, absolutamente tudo mudaria. Principalmente o evento da nossa salvação. Se há muitos e muitos anos atrás, décadas na verdade, os meus sogros não tivessem se convertido, eu não estaria aqui hoje. Então são eventos onde Deus muda algo na nossa história, e a salvação é uma dessas coisas mais importantes, que muda completamente a forma como nós vivemos, a forma como nós andamos. Alguns de nós aqui, por exemplo, têm certeza de que Deus lhe trouxe a esta cidade, e que foi Deus que lhe trouxe a esta cidade, para conhecer o Evangelho. Se você tivesse talvez permanecido na sua cidade, do ponto de vista humano, é claro, tal coisa não teria acontecido, apesar que nós sabemos que Deus nos alcança como quer. Deus move a nossa vida dessa maneira. E se você não consegue lembrar de coisas muito pessoais da sua história, da sua vida, eu posso dizer que a boa mão do meu Deus estava sobre mim, conduzindo a minha vida passo a passo há muito tempo. Mudando estratégias, mudando decisões, mudando direções para que acontecessem coisas da maneira como Ele deseja. Há 19 anos, nós vemos a mão de Deus na história,
Por exemplo, quando ele salvou a minha mãe. Minha mãe teve 4 aneurismas. Se você conhece um pouquinho de medicina, você sabe que esse não é um acontecimento do qual geralmente as pessoas escapam. E nós vimos claramente a mão do Senhor e como o processo aconteceu e ele salvando a vida da minha mãe. Nós vimos também quando ele livrou a minha esposa de 2 pré-eclâmpsias. Também um acontecimento em que, infelizmente, muitas mulheres não escapam. Nós vimos a mão do nosso Deus com nossos 2 filhos, pesando menos de 1,5 kg, não apenas sobreviveram, mas estão aí. Primeiro, um homem já casado, e o terceiro, um jovem que está sentado bem ali. Nós vimos a boa mão do nosso Deus quando o nosso filho do meio quase foi levado pelas águas, mas não foi. E hoje está sentado bem ali, terminando seu curso universitário. E eu poderia mencionar, meus irmãos, vez após vez após vez, que Deus tem feito na minha vida. E você? Você percebe a imanência de Deus? Você percebe que Deus não é um conceito? Você percebe que Deus não é uma ideia religiosa? Que Ele, sendo um ser e uma pessoa, Ele está engajado, irmãos, na nossa vida? Faça a sua própria lista, pessoal, porque eu sei que se eu franqueasse aqui a palavra, se eu desse um microfone aqui a cada um para rodar entre vocês, nós ficaríamos aqui até meia-noite. Aonde você tem visto a boa mão do seu Deus, como dizia Esdras e Neemias, sobre você? Porque, irmãos, eu fico pensando como deve ser sem propósito e como deve ser solitária a vida daquele que vive sem perceber a presença de Deus na sua vida. Que vive sem experimentar e sem descansar de que Deus está do seu lado. Que não conta com essa proteção o tempo todo. Que vive pelo acaso. A presença desse Deus, para quem eu sorrio ao saber que Ele está, irmãos, bem aqui ao lado, enquanto eu prego essas palavras. E não longe lá no céu, sem se importar comigo, como diz o velho cântico. Esse é o nosso Deus. E eu creio que esse foi o pensamento que João quis comunicar. E esse é o texto que nós vamos ler hoje. Primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículos 1 ao 18. E vamos ver como que o Logos eterno, o Verbo, a palavra, viveu entre nós a partir de um dia de Natal. É claro, ele já estava desde a concepção, desde que sua mãe foi concebida pelo Espírito Santo, mas foi naquele dia do seu nascimento em que isso se transformou em uma realidade ainda mais palpável para todos. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A ideia por trás, meus irmãos, de nós explorarmos um texto como esse numa noite de Natal, é nós irmos além das imagens de um presépio. Eu não tenho nada contra isso, apesar de que é extremamente
mal representado, porque lá no presépio, por exemplo, está a presença dos magos, e os magos nunca estiveram na estrebaria. Eles nunca estiveram ali, aonde Jesus nasceu. Se você ler o texto, eles visitam a Jesus dias depois, quando ele já está em casa. Então, o presépio é uma representação bonitinha, mas nem é biblicamente correta. Mas o que me refiro a nós irmos além do presépio, é além dessas imagens tão comerciais. Não me refiro só a Papai Noel, mas essa é a ideia apenas superficial de um menino deitado ali naquele coxo, naquela manjedoura, e corais e tudo mais. E tudo isso é relevante, tem o seu papel, mas eu queria examinar o que João está passando, principalmente para um povo que aguardava durante tanto tempo a chegada do Messias, através da narrativa do seu nascimento. Por que ele opta não fazer a mesma coisa que os seus companheiros? Provavelmente ele já teria tomado conhecimento da estratégia que Mateus tinha para a sua narrativa do Evangelho. Ele vai por outro rumo completamente diferente. Não sei se ele já sabia como Lucas iria narrar, mas ele também vai por um rumo diferente. E aí ele vai tratar, meus irmãos, 4 verdades sobre o Messias nascido no Natal. Sobre o cumprimento da promessa que nós vimos na exposição de Gênesis, começa lá no começo da Bíblia. A promessa da redenção. Do versículo 1 ao versículo 5, a primeira verdade sobre o Natal que João nos ensina é a seguinte: o Messias nascido no Natal excede em muito as expectativas dos homens. O Messias nascido no Natal excede em muito as expectativas dos homens. Nós vimos, meus irmãos, que a ideia que eles tinham de Messias nesse começo era essa ideia, e já vimos em outras mensagens, política. Era, na verdade, o que eles esperavam, apenas um homem como Moisés do passado, um homem como Davi do passado, talvez a junção de todos esses, como um Davi, Moisés misturado com Salomão. Eles faziam este Frankenstein dos heróis do Antigo Testamento, e no imaginário popular eles esperavam isso. Inclusive, essa expectativa errada tem a ver com a razão principal pela qual ele vai ser rejeitado. Porque, para começo de conversa, o povo judeu gostava de aparência. Qual é a narrativa, a descrição de Saul, que é feita de propósito para mostrar como o povo ficou contente quando percebeu quem seria o seu rei? Diz que do ombro para cima ninguém o excedia. Era um cara alto, era um cara bonito. A mesma coisa, a mesma estratégia literária vai ser usada anos depois sobre Absalão, que ele era um cara fantástico, forte e tal, e sabe lá Deus porque tinha essa necessidade de dizer, ele crescia um cabelo que pesava, tinha tantos quilos, o cara era impressionante. O povo judeu se impressionava com essas coisas, com a aparência, com o marketing. E aí, desde o Antigo Testamento, Deus está dando a dica. Vocês estão visando a coisa errada. Olha Davi. Davi não era impressionante quando ele é apresentado ao povo e é aquele que derrota Golias. O feito dele impressiona, mas ele é um menino. Seus 16 anos, talvez, de idade. Talvez ainda franzino. E Deus está anunciando, vocês estão colocando a sua expectativa de uma maneira equivocada. E não adiantou. Quando chega nos dias de Jesus, a expectativa deles era outra completamente diferente. Não se engane, até mesmo aqueles que louvaram ao menino ali, os pastores, os magos, mais adiante, os 2 anciãos que o recebem com 8 dias no templo, no dia da circuncisão, não necessariamente eles tinham essa ideia real e verdadeira de quem seria este Messias. Porque ele ainda é só um menininho de 8 dias de idade. Eles ainda poderiam ter essa perspectiva muito judaica, de que esse viria libertar Israel. Libertar Israel, meus irmãos, necessariamente significava colocar os romanos para correr. Colocá-los para longe daqui. E os homens, então, meus irmãos, tinham essa perspectiva toda torcida de quem seria esse Messias. João começa, uma vez que o Messias já veio, já morreu e já ressuscitou, colocando para eles que, sim, ele é extraordinário, mas não do jeito que vocês esperavam. Quando ele começa, meus irmãos, no seu primeiro versículo, ele já iguala o Messias
a tudo aquilo que Deus faz, através daquilo que Deus fala. Por isso que ele é o Logos de Deus, verbo ou palavra, dependendo da sua tradução. E mais do que isso, ele diz, ele não é apenas um enviado ou como uma palavra enviada por Deus, ele é o próprio Deus. Versículo 1. O mais impressionante, meus irmãos, é que os testemunhos de Jeová tiveram a tremenda coragem e cara de pau de adulterar esse texto. Lá na suposta tradução deles, que não é nem tradução, o verbo no final é colocado, ou a expressão no final é colocada de uma forma indefinida, dizendo que estava com Deus e era um Deus. Tal artigo não existe no original e mesmo que pudesse ser feito um malabarismo imenso para ser traduzido assim, não combina com o resto do texto. E diz que ele estava com Deus no princípio, e olha o versículo 3, ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feita. Os judeus não tinham essa percepção. Não era essa a ideia de Messias que eles esperavam. Era uma ideia completamente inferior a alguém que tivesse sido o Criador de absolutamente todas as coisas. Mas ainda, não apenas ele é o Criador, mas ele é a vida e a luz dos homens. Versículo 4. E essa luz brilhou nas trevas e derrotaram as trevas. Lembra de semana passada? Como é que nós abordamos Isaías capítulo 9? Nós primeiro voltamos para Isaías capítulo 8. E no final do capítulo 8, nós lemos como que o povo estava em desespero, estava em situações caóticas, estava em trevas. Logo no primeiro versículo do capítulo 9, o profeta repete, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Novamente, meus irmãos, a Bíblia está falando para as pessoas, vocês estão entendendo errado. O Messias não vem libertar vocês dos seus problemas circunstanciais. Os Messias não vêm trazer soluções para os problemas do seu casamento, ou o problema da sua vida profissional, ou as suas crises existenciais. Ele vem resolver o principal problema e é este resolvido que vai solucionar os demais, que é o problema do pecado. As trevas nas quais nós, homens, vivemos, desde Gênesis capítulo 3, é o nosso principal e mais importante problema a ser tratado, que é o nosso pecado. E aí o texto fala claramente que tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que é o contrário de Deus, tudo aquilo que é o sinônimo do pecado, que o nosso texto a gente poderia reduzir ou resumir ao termo trevas, será vencido, será derrotado, e já foi na verdade, através da vinda do Messias. Por que tal verdade de João é importante para nós hoje, meus irmãos? Porque o crente hoje precisa ser lembrado de quem é o Senhor todo dia. Porque nós vivemos num mundo evangélico, já não é de hoje, né? Já faz bastante tempo, onde existem Jesuses e não o Jesus da Bíblia. Eu já contei para os irmãos que, no determinado post de internet, eu conversava com uma pessoa e ela falava que, diante do que estava postado lá, que eu nem lembro mais o que era, esse não é o Jesus que eu creio, fecha aspas. Como assim? Tem outro? Aparentemente sim. Eu falei assim, como assim? Como é o Jesus que você crê? E ela começou a narrar esse Jesus, que é mais uma versão, parece meio ripoca, né? Assim, paz e amor e tal. Um Jesus que ama todo mundo, que aceita todo mundo como todo mundo é e tudo mais. Mas quando você olha nas páginas da Bíblia, isso não existe. Essa pessoa não existe. Pelo menos não no Jesus histórico que viveu há mais de 2000 anos. Não, ele não existe. Ele não é assim. E aí eu comecei a mandar no post narrativas, textos bíblicos, Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente o texto, de momentos em que Jesus foi extremamente duro. Porque ele era, meus irmãos, aquele que elogiava o esforço de Pedro de acertar. Bendito seja você, Pedro, porque não foi carne nem sangue que lhe revelou. Cara, tu é o cara. Passa literalmente segundos. E aquele que havia feito um gol de placa, né, dá uma canelada. E aí começa, acho que Pedro, o senhor me elogiou, deve ser porque ele depende muito de mim. Então agora ele está falando negócio de morrer, de ir para Jerusalém, deixa eu dar uma ajudinha, né? Porque, Senhor, que não te aconteça tal coisa.
Jesus não alivia. Ele tira a sua proverbial havaiana e dá-lhe uma chinelada dizendo o quê? Para trás de mim, meu discípulo querido e amado, eu detesto ter que fazer isso com você. Não. Para trás de mim, Satanás. Esse outros textos eu passei para ela e disse assim, mas esse Jesus eu não acredito. Você não tem direito de escolher qual Jesus você acredita. Porque ele é uma pessoa só. Ele é o Messias prometido que excede a nossa expectativa. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. Na verdade, meus irmãos, eu fico pensando nos primeiros anos, como os discípulos ficavam examinando sua própria vida. Eles eram bem jovens, homens na faixa dos 30 anos, provavelmente. Alguns um pouco mais novos, outros mais velhos. Eles ficavam pensando assim, nossa, como a gente tinha uma ideia errada. Como a gente tinha um conceito errado daquele que viria a nós. Então, meus irmãos, nós precisamos hoje em dia verificar se nós temos servido ao Senhor por aquilo que nós o conhecemos e nós só temos como conhecê-lo de uma única maneira, através da sua palavra. Se nós temos servido a Jesus de fato como uma pessoa retratada nas Escrituras ou como alguém que eu imaginei na minha cabeça. Alguém disse certa vez, e eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, mas nós temos que tomar muito cuidado para não, e a pessoa se referia a Deus Pai, não tratar Deus com as mesmas limitações e até dificuldades que nós tratamos nosso pai terreno. Então, de repente, se você teve um pai muito bonachão, ou seja, que passava a mão na cabeça, né, o tempo todo, que passava pano, como se diz hoje, há um risco de você tentar visualizar e tratar Deus ou pensar de Deus da mesma maneira. Se você teve um pai ausente, né, omisso emocionalmente e tudo mais, talvez você transfira isso. Eu não sei se é verdade, talvez seja. Nós seres humanos temos esse problema de transferência entre uma pessoa e outra, de culpa, de mérito e assim por diante. Mas se for verdade, olhemos para a palavra, tanto a respeito do nosso Deus, como a respeito do Senhor Jesus, e já que estamos nessa, a respeito do Espírito Santo também, e que o nosso relacionamento com Ele seja naquilo que Ele realmente é. Porque, meus irmãos, já é suficiente. Quando você começa a ler os evangelhos, eu não sei você, mas eu tenho aquela experiência de estar lendo algo sobre alguém que é incomparável, para com quem a minha admiração, para com quem a minha devoção está no lugar certo. Alguém que não precisa me provar absolutamente nada. Nós sabemos tão pouco da vida de Jesus, não é verdade? Os 4 evangelhos juntados não dá nem alguns meses direito. Mas eu me sinto, meus irmãos, esse pouco que nós temos, repetindo as palavras da multidão. Ele faz tudo muito bem. Quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós conhecemos o nosso Senhor, como Ele realmente é, e não segundo as nossas expectativas, isso molda, inclusive, a nossa própria vida. Como nós decidimos, como nós caminhamos, como nós nos portamos diante das pessoas. No devocional desta semana, em um determinado momento, em Efésios, que nós estamos, foi falado sobre fazer como Cristo fazia, perdoar. Eu fiquei pensando, meus irmãos, em quantas pisadas na bola o colégio apostólico deve ter dado nesses 3 anos e pouco que andaram com Jesus. E hoje em dia nós estamos numa cultura em que a gente fica contando, né? Strike 1, strike 2, acabou, você para mim está cancelado. Tem até já gíria moderna para tanto. Se o Senhor fizesse o mesmo conosco, mas ainda bem que Ele não está em uma expectativa tão pequena. Muito pelo contrário. Sua misericórdia, e a palavra que diz, dura para sempre. Jesus era aquela pessoa que nós podíamos falhar com Ele, ir à sua presença e pedir perdão, e Ele jamais diria, não, está perdoado, mas já é a 4ª vez que você faz isso. Já é a 8ª vez que você faz isso.
Porque me diga o seguinte, meu irmão, quantos de vocês já no seu devocional já não foi levado a escrever algo ali no final do devocional dizendo: Senhor, cá estou eu para tratar o mesmo problema. Cá estou eu para resolver a mesma questão. Senhor, eu estou aqui novamente para falar daquela situação, a mesma da semana passada. Quantos de nós já não fomos diante do nosso Deus com o mesmo pecado ou área pecaminosa de novo? Como o seu chefe faria isso? Chefe, sei que o senhor já falou comigo, mas eu errei de novo naquela tarefa que o senhor me deu. Será que você teria o seu emprego? Será que alguns dos nossos relacionamentos sobreviveriam às nossas repetidas falhas de personalidade, caráter, tanto faz? Por incrível que pareça, meus irmãos, apesar de repetidamente fazer as mesmas coisas, ele me atura há 42 anos. Não tem demissão, não tem cancelamento, não tem mandar embora, ele não vai bloquear no celular dele. E a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 4, perdoem-se como Deus em Cristo os perdoou. Como? Porque não há ninguém que possa preencher as expectativas dos homens, as nossas, como Jesus conseguiu fazer. Na descrição dele, de tremenda profundidade teológica, nesses 5 primeiros versículos, João está mostrando para a sua audiência, aqueles que vão acompanhar esse evangelho maravilhoso, olha quem lhes espera. Vocês queriam um líder militar? Seu padrão era muito baixinho, seu padrão muito pequeno. Até, meus irmãos, aproveitando sobre líder militar ou política, é com tristeza que eu vejo que alguns evangélicos entenderam errado o seu engajamento. Você deve ter um engajamento como cidadão, você não deve ser alienado. Mas eu vi as pessoas misturando a sua fé cristã com política de tal maneira estranha, esquisita, complicada. Há uma ideia e uma má aplicação do texto do Salmo que diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e aí, é claro, profetadas e mais profetadas que entenderam que agora seria inaugurado um tempo supostamente de justiça e de equidade e tal sobre o Brasil, e muitos profetizaram que se continuaria por mais 4 anos, e tudo caiu por terra. Por quê? Essa é uma expectativa muito pequena para o Evangelho. De novo, tenha o seu engajamento político, não seja um alienado, mas não misture as bolas. Como diziam os antigos, não misture alhos com bugalhos. O reino, inclusive que Jesus corrigiu as pessoas, que o reino que eu represento, do que eu vos falo, é muito maior do que tudo isso aqui. Ele tinha tamanha segurança, inclusive, desse reino, que ele conseguia se submeter a um Pôncio Pilatos, dizendo, inclusive, nenhum poder você teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Quando questionado sobre se ele era rei ou não, Pilatos fica ainda mais confuso, porque ele fala que seu reino não é deste mundo. Todas essas coisas, meus irmãos, apontam para nós como deve ser a nossa postura, o nosso relacionamento com esse Senhor tão maravilhoso que excede as nossas expectativas. Do versículo 6 ao versículo 9, uma outra verdade sobre o Natal que esse texto nos fala é a seguinte: o Messias, nascido no Natal, deve ser anunciado de forma que ele seja o foco da mensagem. Ele deve ser anunciado de maneira que ele seja de fato o assunto que está sendo proclamado. E essa é uma das questões, meus irmãos, que me entristece sobre a forma como o Natal hoje em dia é comemorado. Outra coisa que mencionávamos na festa de ontem é que o Natal, que todos nós sabemos significa natalidade, significa nascimento, é a única festa de aniversário onde o aniversariante raramente é convidado. Eu sei porque eu já participei de festas de aniversário de família,
E que se não fosse pela interjeição da minha corajosa avó e do meu avô, o nome de Jesus passaria batido. Ele nem apareceria. Nós sempre tínhamos um tio, geralmente com a barriga falsa, vestido de vermelho, que trazia os presentes, e nós, quando éramos pequenininhos, depois crescemos, e os outros pequenininhos se aproveitavam disso. Mas pouco antes de comermos, de ceiarmos, meus avós interrompiam para fazer uma oração. E essa era a única menção ao aniversariante. Que tristeza é um Natal assim. 90%, irmãos, ou mais do que é mencionado hoje de festa de Natal, é isso que nós temos. Contudo, ele deve ser anunciado de uma forma de que ele seja realmente o foco do que está acontecendo ali. Não há reunião de 24 ou 25 de dezembro, tanto faz, sem aquilo que ele fez, sem aquilo que aconteceu com a chegada dele. E é isso que o texto nos mostra, porque o apóstolo João agora vai falar de seu xará, o outro João, o Batista, certo? Que a propósito não era Batista porque ele era da denominação Batista, não, mas é porque ele batizava, tá? Acredite se quiser, já teve Batista que me perguntou se era por causa disso. Não. Então, surgiu um homem, diz o texto, enviado por Deus, seu nome é João. E ele veio como o quê, meus irmãos? Como testemunha, para testificar acerca da luz que já foi estabelecido no próprio texto, que é o Messias. A fim de que por meio dele, qual o objetivo? Todos os homens crescem. Veja, irmãos, que roteiro simples. Primeiro, somos enviados por Deus para personalizar para nós. Nós estamos aqui, irmãos, para promover o nome da comunidade Batista Videira. Nós estamos aqui para promover o nome da denominação batista. Nós estamos aqui para promover um ministério pastoral específico. Nós estamos aqui para promover nem absolutamente nada que envolva os homens. O nome de Jesus está sendo proclamado porque fomos enviados para tanto. Não há razão de plantar uma igreja, começar, que seja o método, um ponto de pregação, que vai virar uma congregação, que vai eventualmente virar uma igreja. Não há ponto, não há questão, não há justificativa para tanto, se não for o entendimento de que fomos enviados para isso. E sendo enviados, o texto diz, o objetivo é que a gente testemunhe. Agora, essa palavra é fantástica. Essa é uma palavra, meus irmãos, que quando a gente fala qual é a fonética dela em grego, a junção é imediata. Testemunha, ou testemunhar em grego, é martíros. Da onde você, se você tem ouvido bom, você está lembrando da palavra mártir. Testemunha é sofrimento. É vivência. Não é necessariamente morte. Pode entender, pode compreender isso. Mas é você dizer, olha, eu era assim e agora sou assim. Lembra do cego? Os líderes religiosos insistindo com ele que esse homem é um pecador, não sei quem, não sei o que lá, ele não presta. O que ele diz? Já está um tanto quanto cansado. Diz, olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sei, meus irmãos, a maioria de nós não tem um testemunho fantástico, né? O que o pessoal se impressiona hoje. Fulano era ex-feiticeiro, ex-bruxo, ex-sei lá o quê. Um testemunho muito poderoso hoje em dia poderia ser ex-político corrupto. Esse daí está lá no top, né? Não. Ainda mais nós que nos convertemos muito cedo, com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. A gente não tem um grande currículo, né? Uma ficha corrida. Olha aqui o que eu fiz. Teve um dia que eu desobedeci a minha mãe. Eu sou um ex-desobediente de mãe. Eu sei que é engraçado, irmãos, mas nós somos ex-desobedientes de mães, nós somos ex-mentirosos, nós somos tudo que nós somos, mesmo que não seja impressionante, porque alguém pregou para nós o foco da mensagem, que é Jesus. Ele mudou, ele transformou a nossa vida, porque a mensagem foi pregada, foi testemunhada da maneira como deveria. E é interessante que esse testemunho, novamente o texto, inclui que deve ser acerca da luz.
Em Coríntios 4,4, 2 Coríntios 4,4, Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento. Qual é a cor que alguém cegado enxerga? Tudo preto, tudo escuro, tudo em trevas. E a Bíblia, meus irmãos, sempre completando, explicando a própria Bíblia, dizendo, você estava cego, que nem o de verdade lá da narrativa dos evangelhos, mas agora você vai ver. Quer ver só? Tenta voltar no tempo. Talvez você já lia a Bíblia antes de converter. É a mesma coisa quando você lê hoje? Eu duvido que seja. Talvez, inclusive, você tinha conceitos, você era uma pessoa cristãomente religiosa. É a mesma coisa do cristianismo que você tem hoje? Eu também duvido bastante. A maneira, meus irmãos, como que nós somos trazidos das trevas, quer seja do ateísmo ou da religiosidade, até da religiosidade cristã, falsamente cristã, para uma verdadeira vida com Deus, por causa daquele que é a luz, é algo incrível. Que faz uma diferença, porque a mensagem foi pregada da maneira correta. Porque não foi pregada uma mensagem onde o foco era Ele. Uma mensagem que dizia que a verdadeira luz estava chegando e ela iria iluminar todos os homens. Irmãos, nós fomos chamados apenas para isso. Nós fomos chamados para promover evento de igreja. Nós fomos chamados para fazer as pessoas serem frequentadores de igrejas. Nós fomos chamados, nas palavras de Paulo, para anunciar a Cristo e este crucificado. Quando nós anunciamos isso, nós explicamos para as pessoas que ele foi crucificado por nossa causa. Nós anunciamos para as pessoas que a crucificação não foi um acaso, um evento. Uma dessas políticas progressistas de hoje em dia acabou de publicar, eu coloquei no meu Facebook, como se Jesus tivesse sido uma vítima, algo injustiçado, porque não deu muito certo e acabou em cruz. Não entende nada de Bíblia. Não entende nada de cristianismo. Ela entende menos do que está falando que se eu fosse falar de física quântica. É mais provável que eu saiba mais de física quântica do que ela sabe sobre a fé cristã. Por quê? Porque nunca foi anunciado a essa criatura, a essa senhora, uma mensagem cujo foco fosse realmente Jesus. Desde o começo, meus irmãos, os evangelhos apontam exatamente para isso. Para a necessidade de uma pregação onde a pessoa de Cristo fosse colocada clara diante das pessoas. Em algumas ocasiões, evangelizando, as pessoas vieram para mim com problemas, em grande parte de cunho matrimonial, mas também outros. Eu sempre tomo cuidado de dizer para elas, olha, eu não tenho como lhe prometer a solução de absolutamente nada. Pode ser, inclusive, que isso que você está passando não se resolva e fique pior. Eu não tenho como prometer, por exemplo, que seu filho vai sair das drogas, ou que seu casamento vai se resolver, ou o que quer que seja o problema que a pessoa traga. Porque isso é mais ou menos, meus irmãos, a pessoa querendo o truque mágico, né? A solução estalo para aquele problema que ela está passando. E aí eu passo a falar sobre o que eu posso oferecer. A salvação em Cristo. Eu até posso dizer, e geralmente digo para a pessoa, é possível que Jesus mude a sua vida de tal maneira que esses problemas que estão acontecendo venham a se resolver. Talvez, inclusive, seja essa a razão pela qual Deus permitiu esses problemas, foi para que você se aproximasse dele. Mas eu não sei o que vai acontecer no futuro quanto a essas questões. Mas uma coisa eu posso lhe garantir com absoluta certeza. Se você confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e arrepender-se dos seus pecados e crer apenas e unicamente nele, hoje você será salvo. Porque isso a Bíblia me autoriza a falar. Precisamos pregar, meus irmãos, o Messias nascido no Natal como foco único e poderoso e suficiente da nossa mensagem, porque é Ele que transforma vidas. É por isso que Ele veio até aqui. Terceira coisa, meus irmãos, que o Natal nos ensina com o nascimento do Messias. Versículos 10 ao 13. O Messias nascido no Natal veio dividir o mundo entre os que o recebem e os que o rejeitam. Versículo 10 começa a falar que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Isso é tão interessante, meus irmãos, porque isso me lembra aquela passagem lá do Antigo Testamento, onde o Senhor Deus reclama
que o jumento conhece o seu dono. Lembra desse texto? Que o animal sabe aquele que lhe cuida, ele alimenta, mas o meu povo não me conhece. O Senhor Deus está reclamando de que Israel, a quem Ele deu a luz, a quem Ele criou, Ele concebeu, o povo de Israel estava rejeitando o único e verdadeiro Deus. Aqui o nosso texto ainda é mais grave, porque o mundo está rejeitando o seu Criador. O mundo está sacudindo de si aquilo que ele enxerga como que fossem cadeias. E ele não quer mais estar debaixo da direção, não quer ser mais submisso ao seu Criador. Não o reconheceu. E aí ele afunila ainda mais, agora sim com Israel. Veio para o que era seu, mas os seus, se referindo aos judeus, não o receberam. Essa é a razão, meus irmãos, porque a história entra, e já explicamos isso várias vezes, entra em um hiato. Nos dias de Jesus deveria se cumprir aquilo que Daniel profetizou, e na verdade o mundo já estaria hoje, cronologicamente, em novos céus e nova terra. Se tivesse acontecido isso nos dias de Jesus, a sequência cronológica da história já teria passado tribulação, já teria passado reino milenar, nós já estaríamos muito bem, obrigado. Mas o Senhor sabia disso. E o que acontece é que ele é rejeitado pelo povo da promessa. E aí o relógio profético, digamos assim, ele é parado. E há um hiato. Um hiato chamado o tempo, ou a era da igreja, que aguarda o seu fim com o arrebatamento, com o toque da trombeta. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é exatamente essa rejeição, naqueles dias, principalmente da entrada triunfal, na última semana de vida de Jesus, que provocou esse ato. Mas o texto ainda mostra que, apesar da rejeição por parte do povo de Israel, essa rejeição não foi completa na questão dos indivíduos, das pessoas. Olha lá. Contudo, aos que o receberam, que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, deu a esses o direito de se tornarem filhos de Deus. Que inclusive é outra falácia, né, da sociedade de hoje. Todo mundo é filho de Deus. Não. De fato, o texto diz claramente que você é dado o direito de se tornar filho de Deus. Você não é filho de Deus por nascimento, apenas porque está vivo. E aí esse nascimento, versículo 13, diz que nós não nascemos por descendência natural. O que ele está falando, irmãos? Não é porque você é judeu. Não é porque você nasceu dentro do povo da aliança. Não por vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Ele está falando do novo nascimento. Aquele que pode acontecer apenas e unicamente pela escolha, pela eleição soberana de Deus. Portanto, irmãos, quando o Messias vem, ele sacramenta, ele firma algo que já existia, desde que o mundo é mundo. A existência de dois grupos. No Antigo Testamento eles são chamados de os filhos de Deus e os filhos do homem. Ou filho dos homens. No Antigo Testamento, depois isso é colocado claramente ainda mais com o surgimento do estabelecimento de Israel. Mas hoje, meus irmãos, um passo adiante, o mundo é dividido não entre essa raça ou aquela, ou entre essa situação social e a outra, ou entre este lado do globo e o outro, ou acima e embaixo no hemisfério, não. Entre aqueles que conhecem o Senhor e aqueles que não os conhecem. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque agora a gente vai andar de nariz empinado para quem não conhece a Jesus? Não. Porque existe uma possibilidade, falando em termos de cosmovisão, de nós enxergarmos a realidade como ela realmente é. Que a conspiração não é dos Illuminatis, como o pessoal anda falando por aí. Que não temos que ficar preocupado com a reunião do G isso ou G aquilo que está reunido para conspirar ou fazer. Meus irmãos, o Senhor reina. E Ele já olha para a humanidade como aqueles que são seus e aqueles que não são, ou pelo menos, que ainda não são. Da mesma maneira, nós deveríamos enxergar as pessoas, principalmente pelo seu status eterno. E não é assim que a gente geralmente se relaciona com as pessoas. A gente cai na falácia humana de olhar, por exemplo, a aparência. Eu me lembro que, já aconteceu para os irmãos, que logo que cheguei em Boa Vista,
Eu peguei a minha primeira temporada de muita chuva. Eu tinha que ir ao banco, na época eu tinha 20 quilos a menos, morrer de frio em qualquer ar-condicionado, então eu resolvi botar um blazer. Eu fui ao banco, sabia que ia tomar aquele chá de cadeira. Eu sei, o banco geralmente é cheio, mas há 20 anos atrás, irmãos, mais de 20 anos atrás, quando eu cheguei, que não era tanto. Eu me lembro claramente, eu cheguei de blazer, né? Imediatamente o funcionário veio falar comigo. Pois não? Qual serviço que o senhor vai fazer? O senhor deseja um café? Eu não consegui responder tanta pergunta. Depois que eu deixei claro que eu não tenho dinheiro, não com essas palavras exatamente, mas a atenção não foi a mesma e eu tive que esperar 2, 3 horas para ser atendido. Mas achei muito interessante. As pessoas mudam com você quando você sai do Chevette, que era amarelo, porque um dia ele foi táxi, inclusive, e agora tem uma Paraty um pouquinho melhor. As pessoas mudam com você quando descobrem que você talvez morava num bairro mais simples, mas agora está lá no Parque Premium Platinum Caçari 15, sei lá o quê. As pessoas mudam com você por causa de aparência. Elas mudam com você por causa daquilo que você tem ou é, segundo a sociedade. Interessante, meus irmãos, de novo Jesus, ele nunca fez isso. Ele recebia uma autoridade de Israel como Nicodemos com a mesma atenção que recebia qualquer outra pessoa. No mesmo texto, ele recebe a mulher com fluxo de sangue, uma pária da sociedade, uma mulher que vivia 12 anos impura cerimonialmente, com a mesma atenção que depois ele recebe o chefe da sinagoga, Jairo. Isso é muito importante, meus irmãos, porque se tem uma pessoa que não se impressiona com o seu título, a sua aparência, o que você tem, essa pessoa é o Messias nascido no Natal. A única coisa que ele procura em mim e você é a mesma coisa que o Senhor Deus procurava. Aquele texto tão maravilhoso do Antigo Testamento diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus procura corações quebrantados, contritos. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. São textos e mais textos, irmãos, que nós poderíamos mencionar para mostrar que o nosso Deus está interessado em como está a nossa vida com Ele. Como está a nossa caminhada com Ele. A gente pensa que essas coisas não acontecem, né? Nós recebemos esta semana um casal em nossa casa de irmãos, não são da nossa igreja, em pleno século XXI. A irmã narrou como que na igreja onde ela passou, alguém disse: o irmão fulano e Beltrano são uma bênção, ele é uma bênção, e a irmã também, pena que é negra. Século XXI, uma igreja batista. Você pensa que essas coisas não existem. Realmente não é como a mídia quer colocar, como se a gente estivesse perseguindo uns aos outros nas ruas, né, e etc. Ou como o camarada que foi na página da nossa igreja dizer que o pastor é racista, porque ele não compra a agenda progressista de hoje. Mas essas coisas acontecem. Por quê? Porque as pessoas se impressionam com aparência. Uma igreja de São Paulo, isso já vão mais de 20 anos, é uma igreja de imigrantes. Então é uma igreja homogeneizada, uniformizada. Todo mundo é igual. Tem muitas igrejas de imigrantes assim. Há igrejas coreanas, há igrejas alemães, há igrejas... É normal. Migrantes vêm em bloco de um determinado país e começam cristãos, começam uma igreja. Geralmente o culto é na língua nativa. Com o passar do tempo e com o surgimento dos filhos, que também falam muito bem português, começa a se transformar numa igreja mista, até de repente abandonam a língua mãe. Eu acompanhei várias dessas histórias. Mas uma igreja em São Paulo, uma igreja de uma determinada etnia, que eu prefiro não mencionar, se converteu uma senhora brasileira,
nordestina, tinha nada a ver com a etnia. Naquelas coisas, meus irmãos, de que a igreja não faz, Deus diz, eu vou fazer. A pessoa entra e se converte. Ninguém levantou nem uma unha. Essa pedrinha não vai para a coroa de ninguém, porque ninguém tinha feito nada. Aí, literalmente, Deus fez tudo. Ela se converteu. A igreja, pouco depois, já vinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domingos, sugeriu que ela ficaria mais ambientada. Engraçada a escolha das palavras, né? Mais ambientada, se ela quisesse frequentar a congregação. Porque essa, sim, era de brasileiros, digamos assim. Como essas coisas acontecem, meus irmãos, no nosso meio? A razão única nós já sabemos, né? Alguém quer me ajudar? Pecado, muito obrigado. Todas as nossas más leituras das pessoas, pouco importa se é por questão social, racial, títulos, o que quer que seja, vem por causa do pecado que habita no nosso coração. O pecado que, inclusive, é o que faz a divisão que o nosso texto determina entre os seres humanos. Aqueles que o receberam e aqueles que não o receberam. Ah, pastor, então aqueles que o receberam podem ficar muito orgulhosos de si mesmos? Não, porque o texto acabou de dizer que não nasceram por vontade do homem, nem da carne, mas nasceram de Deus, a partir da iniciativa de Deus. Essa metade, irmãos, alcançada pela misericórdia de Deus, deveria ser o povo mais misericordioso da face da terra. Deveria ser aquele que compreende as lutas do pecador. Eu sei, a gente fica indignado com o pecado de alguns, mas entenda, lembra da palavra de Paulo? Quando ele fala que os adúlteros, os homicidas e os isso e aquilo, e um monte de gente ruim não entrará no reino dos céus. Aí o pessoal, é verdade, esse pessoal aí não vai. Aí o que Paulo diz? Tais foram alguns de vocês. No próximo versículo ele acaba com orgulho humano, dizendo, vocês vieram daí, meu amigo. E vocês não saíram daí por conta própria. Vocês não saíram daí por sua própria iniciativa, mas por iniciativa de Deus. Um povo alcançado por misericórdia deveria ser o povo mais misericordioso que existe. Natal nos ensina, meus irmãos, que o Messias vem dividir, sim, o mundo entre duas partes. E existe, portanto, uma multidão imensa de pessoas que precisam do Evangelho. Será que esse está entre os seus propósitos para 2023? Pastor, Deus, eu sei que ano passado eu prometi, mas agora vai. Vai mesmo? Vai para onde? Só que nós vamos compreender, irmãos, definitivamente, que como tendo Ele, o Messias, como sendo a nossa mensagem, o que temos que fazer é claro. Talvez você tenha planos para o próximo ano em relação à sua profissão, em relação vai casar, em relação a isso. Ótimo. Quem fala em planejar, planeja falhar. Planejamento é ótimo. Mas entre os seus planejamentos está o seu papel de testemunha para aqueles que estão do lado errado dessa divisão, do lado ruim desta divisão que o Senhor Deus fez. Que assim seja. Vamos terminar nosso texto, versículos 14 ao 18. Quarta verdade que o Natal nos ensina: o Messias nascido no Natal veio cumprir a promessa de redenção, nos revelando Deus como nunca conhecemos antes. Ele veio nos revelar Deus como nunca o conhecemos antes. Versículo 14 diz, aquele que a palavra tornou-se carne. Falta o número 4, por favor, mídia. Esdras? Travou? Pronto, os irmãos estão anotando. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quando isso aconteceu, meus irmãos, na história da humanidade? Eu não me refiro àquelas histórias da mitologia, onde supostamente Zeus vinha, né? E assim que surge, por exemplo, Hércules. Só que ele não vem para redimir, para ajudar
Ele vem e supostamente tem relações com uma humana e aí nasce um semideus. Não. Me revira relacionamento. Porque ele se torna carne. Ele não vem para instantaneamente subjugar a humanidade, estabelecer o seu reino pela força. Não. Como vimos semana passada, meus irmãos, a nossa ideia, talvez, de um Deus que viesse para conquistar, é que ele viesse adulto, pronto. De preferência, um tantinho mais alto e mais forte do que provavelmente Jesus era. Não, ele nasce um bebê. E detalhe, somos a espécie onde, quando nascemos, somos o filhote dos mais dependentes que pode existir. Filhotinho da girafa cai de uma altura já daquele tamanho que a mãe é e já se levanta e bora, porque tem leão aqui. O elefante faz a mesma coisa. Agora não tem condição de você dar à luz ao seu filho e dizer assim para ele, olha, quando ele acordar, eu tenho o endereço aqui, fala, vem pedir um Uber. Não. Durante meses, anos, extremamente dependente. O seu Deus estava cuidando, é claro, do seu filho que vinha e se torna carne. Inclusive avisa que ele possa fugir para o Egito, porque Herodes ali vai matar, sabe lá Deus quantas crianças abaixo de 2 anos. Ele está cuidando, mas ele ainda é um bebê, uma criança. Mas esse bebê, diz o texto, que nos mostrou a glória de Deus. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, cheia de verdade. Eu creio, meus irmãos, que nos dizem que os apóstolos, principalmente eles, conviveram com Jesus, eles começaram a comparar com a noção de Deus que eles tinham. Eu tenho feito isso quando alguém conhece a Cristo, Deus me dá o privilégio de levar essa pessoa a Cristo, ou alguém que conheceu e eu começo a acompanhar de alguma maneira. A primeira tarefa que eu dou a essa pessoa é: leia os 4 evangelhos. Por quê? Porque precisamos conhecer a Jesus para conhecer o Pai. Precisamos entender. Porque eu me lembro, meus irmãos, quando eu li pela primeira vez, ou as primeiras vezes, corrigiu uma série de inconsistências que eu tinha sobre o meu conceito de Deus, lendo apenas o Antigo Testamento. Porque como todo adolescente, sabichão, eu não ouvi o meu avô. Quando eu me converti, ele me deu uma Bíblia, aquela bem grossona, que vem um cantor cristão no fundo, e as letras e as palavras de Jesus em vermelho, lembra daquela? Assim, um tijolo, quase pendia para o lado, assim, tão grande que a bicha era. E meu avô falou claramente, eu lembro até hoje, leia primeiro o Novo Testamento. Eu não atendi. Aí eu li o Antigo. E quando eu cheguei no Novo, Jesus corrigiu uma série de conceitos, porque ele revela quem realmente Deus é. E aí o texto diz que João, novamente falando do Batista, dá testemunho dele, dizendo que ele é aquele que veio depois dele, que é superior, que já existia antes dele. E recebemos dele a plenitude de graça sobre graça. E aí ele chega aonde, para o judeu, é algo contundente, dizendo: a lei foi dada por Moisés. Graça e verdade só conhecemos por intermédio de Jesus Cristo. Aí você começa a entender, meus irmãos, por que o farisaísmo era o que era o farisaísmo. Porque eles não conseguiram, lendo a Torá, lendo o Antigo Testamento como um todo, que é muito mais do que apenas a Torá, eles não enxergaram a graça de Deus. Ah, pastor, ainda bem que a gente é diferente. Claro, por causa de Jesus. É por isso, meus irmãos, que em nossas exposições do Antigo Testamento, por exemplo, em Oséias, a gente lê o texto e a gente vê o texto destilando graça. Porque hoje nós conhecemos a Jesus. Ele nos revela Deus como nós nunca poderíamos tê-lo conhecido antes. Ele é a imagem do Deus único, do Deus verdadeiro, como diz o último versículo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, olha só, Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Se você juntar o que está aqui, meus irmãos, com o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, nós começamos a perceber como que Jesus, como que o Natal é muito mais do que apenas Chester e peru, e presentes, e família reunida.
Aliás, que tristeza, meus irmãos, quando as pessoas entrevistadas ou querem dar a sua opinião, dizem, Natal é um tempo de compreensão, de harmonia, de família e amigos, e blá, 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 blá. É muito bom. Mas a gente pode reunir famílias e amigos e não ser Natal. Reduzir o Natal a apenas isso é uma visão extremamente tacanha, pequena, mesquinha, que textos como, por exemplo, o de hoje, nos corrigem de maneira tão tremenda, tão profunda. Que nós possamos, irmãos, quando nos aproximamos de uma data como a de hoje, no próximo ano, e no outro ano, e no outro ano, até que o Senhor Jesus mesmo entre na história novamente e termine com tudo isso, que nós possamos lembrar, irmãos, de como naquele dia promessas de milhares e milhares de anos se cumpriam naquela estrebaria em Belém. Como naquela manjedoura, lembrando, é um coxo onde os animais eram alimentados, estava aquele que é maior do que o próprio universo. Aquele que mesmo naquele estado, humanamente, aos olhos humanos, tão frágil e dependente, sustenta tudo com a sua destra de poder. Pastor, como era isso? Eu não sei, mas eu sei que a Bíblia diz que ele, Jesus o Cristo, sustenta tudo com a sua destra de poder. Os átomos continuam girando porque ele permite. Enquanto ele chorava pedindo leite de sua mãe, ele ainda assim sustentava tudo com a sua destra de poder. Enquanto cruzavam os seus braços e pernas com cravos, ele ainda sustentava tudo com a sua destra de poder. Enquanto colocavam o seu corpo morto dentro de uma sepultura, de um buraco, dentro de uma caverna, e rolavam a pedra, ele ainda sustentava tudo com a sua destra de poder. Essa pessoa, meus irmãos, inigualável, incomparável, que nós comemoramos numa data chamada Natal. Que a gente possa, portanto, como discípulos dele, servos dele, ir muito além de meras comemorações humanas. Faça o seu amigo oculto. Compre a sua ave. Faça o seu churrasco. Supostamente ano que vem vai ser de picanha. Não tem problema. Reúna amigos, família. Faça tudo o que você quiser fazer. Comemore. Não tem problema nenhum. Mas comemore certo. Comemore o aniversário, celebrando de verdade o aniversariante. Pense no último aniversário que você foi, ou até a última vez que você fez de surpresa. Como tudo gira em torno daquela pessoa. Como o objetivo nosso quando vamos ali é dizer para aquela pessoa, você é importante para a gente. Por isso eu saí de casa e fui comprar essa lembrancinha. Por isso que eu saí de casa e vim participar aqui. Deixei outros compromissos para vir porque eu não podia faltar ao seu aniversário. Imagina, pelo menos eu creio, como nos faltaria palavras para tentar explicar a Jesus como essa data ali com ele é importante. Talvez a gente quisesse cantar como a menininha. Parabéns, Jesus, estou tão feliz. Mas eu estou feliz porque o seu aniversário significa para mim nova vida. Significa que o Deus de promessas cumpriu o que prometeu. E hoje eu estou do lado certo da história, sem ter mérito algum, só por aquilo que ele fez. Amém? Deus querido, muito obrigado por tudo aquilo, ó Deus, que a vinda do teu Filho significa, não apenas na história da humanidade, mas na nossa história. Muito obrigado. É difícil agradecer o suficiente por algo
sem o qual a nossa história não seria o que é. É difícil ter palavras que bastam. É difícil colocar frases que se adequem, que sejam suficientes diante de tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu fizeste e continua fazendo. Mas recebe, ó Deus, a nossa gratidão limitada, às vezes até contraditória diante da nossa forma de viver. Mas aceita a nossa gratidão, porque nós somos realmente muito gratos pela mudança e transformação que o Natal significa para nossas vidas. Nós entendemos como não estaríamos aqui sem isso. E por isso nós somos muito gratos. Que nós possamos, ó Deus, portanto, viver a nossa vida cada dia como um presente para o aniversariante. Vidas dedicadas, corações quebrantados, para o louvor e glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém.